Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite a todos. Então a gente vai trazer uma mensagem em sequência daquilo que nós temos entendido de Deus, né? Em Apocalipse, capítulo 2. Então, na continuação daquilo que o pastor Marcelo tem pregado, tem compartilhado nos últimos cultos, no versículo 5, recorda-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, dando sequência a essas mensagens que nós estamos fazendo, e hoje é um tema muito relevante e um tema muito importante. Então, devemos deixar que o Santo Espírito fale conosco, devemos deixar que o Senhor penetre a sua palavra em nós e deixa que ofenda a nossa mente. Em alguns momentos, nós temos dificuldade com isso porque a palavra vem com força e vem com peso sobre nós e gerando em nós, uma situação desconfortável, difícil, que gera um peso e uma pressão para que venhamos corresponder com aquela mensagem que o Senhor tem colocado para nós. Então essa é uma mensagem que nós precisamos ouvir. Eu, você, os irmãos que depois vão ouvir essa mensagem, precisamos ouvir e deixar o Santo Espírito ministrar nosso coração. Amém? Há algumas semanas, acho que um mês e meio, estive conversando com um casal de cristão. Uma conversa muito boa, uma família muito agradável, muito querida, né? Não são da igreja local, mas são do Senhor. E aí chegou o momento da conversa que nós conversamos, estávamos falando sobre o Evangelho. E aí foi feita uma pergunta nisso, uma reflexão nisso. E a pergunta foi: você crê no que crê? Como assim, Robson? A pergunta foi: você crê mesmo no que você diz que crê? Essa foi a pergunta. Que parece uma pergunta simples, parece uma pergunta básica, uma pergunta inocente, até porque quem vai responder vai falar: não, é claro que eu creio no que eu creio. É claro que eu creio no que eu acredito, é claro que eu creio no que eu vejo, no que eu escuto, no que eu ouço, no que eu leio, é claro isso. Mas é muito mais fundo do que isso, porque nós temos visto, né, a Igreja do Senhor, os cristãos, que dizem que creem na mensagem de Deus, mas muitas das vezes as suas vidas não são transformadas pelo Evangelho. Suas vidas não são tocadas pelo Evangelho. Então, se nós dizemos que cremos no Evangelho, dizemos que cremos no que cremos, então a pergunta que fica para nós: então por que a nossa vida não é tocada, não é transformada pelo Evangelho? Se dizemos que cremos. Então é nessa ênfase que nós queremos falar nessa noite, né? E a pergunta que eu faço para cada um de nós, para mim mesmo e também para os irmãos, o que nós cremos? O que nós cremos? Ao conhecer o Senhor Jesus, ao sermos tocados, nós vamos conhecendo Ele e com palavras simples vamos sendo tocados, vamos sendo quebrantados e vamos tendo conhecimento, e culto após culto, tempo após tempo, ano após ano, livro após livro, vamos aprendendo de Deus. Vamos conhecendo mais o Senhor, adquirindo conhecimento, entendimento, e essa é a sequência, esse é o histórico do cristão. E assim vamos. E nesse caminho, nesse caminhar, nesse processo de conhecer, ter informação, vamos ouvindo a palavra e vamos também tendo achismos da palavra. Aquilo que gostamos mais da palavra. Aquilo que recebemos mais da palavra. Aquilo que parte da palavra se parece mais com a gente. Então,
ao passar do tempo, nós temos uma tendência de filtrar e de selecionar partes da Bíblia, partes de mensagens, partes de pregações. Vamos selecionando livros que gostamos de ler, por temas que gostamos de ler. Vamos selecionando pessoas o qual nós acompanhamos nas mídias, seja qual mídia for, né? Instagram, Facebook, e aí por diante. Então nós vamos tendo gostos pessoais, com temas, com assuntos, mas nessa caminhada tem um grande desafio com isso, e pode ser um enorme problema com nossas vidas, porque podemos estar também, ao selecionar pessoas, temas, livros, que eu gosto de ler, que eu gosto de ouvir, podemos também estar selecionando temas da Bíblia que gostamos de ler e que deixar esse tema penetrar nossa vida. Então esse é um assunto muito delicado, porque vamos pegando partes da Bíblia. Exemplo disso, o que muitas pessoas fazem, vão lá em Filipenses, se eu não estou enganado, capítulo 4, versículo acho que 13 ou 12, que vai falar: o Senhor me fortalece. O Senhor me fortalece. Essa é a ênfase desse versículo. Então nós vemos muitos lugares que tem esse versículo. Filipenses 4, o Senhor me fortalece. O Senhor é o Senhor. Isso é maravilhoso, e é mesmo, é uma verdade essa palavra. Só que nós vamos ver versículos anteriores que falam o quê? Paulo falando que ele passou situações delicadas, passou fome. No versículo anterior. Mas é o mesmo contexto, é o mesmo texto, é o mesmo enredo, só são versículos diferentes, mas a mensagem é a mesma. Então Paulo está falando: eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu conheço Ele, mas eu passei fome, mas eu passei necessidade, mas eu passei dificuldades, mas eu também passei alegrias, eu tive muito, eu tive pouco. Mas qual o versículo que as pessoas pegam? Um exemplo bem simples que eu estou dando de como que muitas das vezes é feita essa seleção. Mas nós, como cristãos, filhos de Deus, nós não podemos selecionar aquilo que gostamos ou não gostamos. Nós temos que receber tudo, toda a palavra, e que deixar essa palavra transformar nossas vidas, penetrar nossas vidas e fazer pressão em nós mesmos, até o ponto de ofender nosso entendimento, ofender nossa mente, ofender nosso ser, e colocar dúvidas em nós, se o que nós estamos fazendo está certo. Então temos que deixar fazer isso. E uma das coisas que mais atrapalha a vida do crente, do cristão, é incredulidade. Essa palavra é incredulidade. É um dos temas, é uma das palavras que mais tem acontecido, está ocorrendo nas igrejas. Muitas pessoas estão nas igrejas há anos, há muito tempo, e estão participando das agendas da igreja, todos os momentos, os horários da igreja, mas suas vidas não são transformadas porque eles são incrédulos. Então nós vamos ler, nós vamos abrir, para a gente entrar no assunto, João capítulo 20. João 20, versículo 24. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe,
Então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles, embora as portas estivessem trancadas. Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que nós devemos refletir nessa noite para nós mesmos e deixar que o Senhor toque o nosso ser, nosso espírito nessa noite, é perguntar para nós: quando nos deparamos com uma passagem, como a gente se comporta a ela? Como que é o nosso comportamento a essa mensagem? Quando nós ouvimos, vemos uma pregação que tem um caráter, que tem uma condição de gerar um desconforto em nós, como que a gente se comporta a essa mensagem? Como que a gente se comporta ao ouvir aquela mensagem que parece que está ofendendo a gente? Que em algum momento a gente fala assim: esse Deus aí talvez não é o Deus que eu conheço. Por aquela mensagem, por aquela passagem, por aquela condição ofender aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos até aquele momento. Então nós precisamos ter isso como base. Qual que é o nosso comportamento como crente quando ouvimos uma mensagem? Porque aparentemente nós recebemos a mensagem. Aparentemente nós ouvimos a mensagem. Mas em nosso coração, pode ser que há uma barreira que está fechado para aquela mensagem entrar. E o complicado disso é que muitas das vezes nós não somos abençoados naquela noite, naquele dia, naquela mensagem, porque nós não deixamos aquela mensagem entrar em nosso interior, gerar vida em nós, trazer santificação à nossa alma, mortificação à nossa carne, vida lá ao nosso espírito. Nós não deixamos porque nosso coração está fechado para aquela mensagem, ou para aquele pregador específico, ou para aquela pessoa específica. Por quê? Porque é o tipo de mensagem que nos tira do conforto. Uma das mensagens que tira muitas pessoas do conforto é a parte financeira. E pode ser uma palavra maravilhosa quando começou o tema finanças, já gera um desconforto em muita gente. Por quê? Porque a pessoa já tem uma dificuldade nessa área. E ao receber aquela mensagem, ele fecha o coração. Ele fala: não, essa mensagem aí eu não quero. Também tem uma outra condição que nós nos comportamos, que ouvimos a mensagem e nós temos a condição de falar: não, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é forte demais para mim. O que nós fazemos normalmente? Nós falamos ou encaminhamos aquela mensagem para outras pessoas. Para um amigo, para uma amiga, para um pai, para a mãe, para alguém. E até mesmo para aquele que não conhece a Deus. Porque ele fala: não, essa mensagem é para aquele que não conheceu a Deus. Ele vai pegar lá
o exemplo lá do evangelho. Não, eu já sou crente, já sou convertido, então eu não preciso do evangelho. Quem precisa do evangelho é quem não se converteu ainda. Então ele pega aquela mensagem sobre o evangelho e compartilha e envia para outras pessoas. Fala, essa mensagem é de Deus para você. Mas ele não consegue falar essa mensagem de Deus para mim. Pense se você já fez isso alguma vez, irmão. Pense se você em algum momento já fez isso. Algum momento já fez isso na sua vida. Ou se recentemente você tem feito isso. Está selecionando mensagens. Ou 5% da mensagem você pega, 5% é para mim. A gente vai ler, a gente vai entrar mais no assunto, mais no final, mas tem a palavra poderosa de Timóteo que fala toda a palavra para nós, toda a palavra. Então nós temos que saber como nós estamos nos comportando como crente quando a gente está na frente ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. Seja qual for o formato de mensagem, seja através de você ler na mensagem, de você ler na Bíblia, seja você ouvindo essa palavra na televisão, na mídia social, ou você ouvindo no culto. Isso tem que estar muito claro para você, como você tem. E eu digo para você, se você tem fechado o seu coração para a mensagem, você está em pecado. Incredulidade é pecado contra Deus. E deixamos de ser abençoados por não crermos no Evangelho. Vamos dar alguns exemplos de como a gente se comporta quando a gente ouve e vê algumas passagens. Lucas 8, 43 e 48. Lucas, capítulo 8, versículo 43. Aqui nós, em muitos momentos, nós ouvimos que é possível a cura pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Mas a pergunta, nós acreditamos mesmo que é possível hoje, recebermos cura, ou ver cura, ou estar num ambiente que pode ter cura? Aqui nós vemos uma passagem interessantíssima, maravilhosa, que fala sobre isso. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a hemorragia. Disse Jesus, quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te comprime. E dizes, quem tocou em mim? Disse Jesus, alguém tocou em mim, senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se, tremendo, e postrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque havia tocado nele, e como logo fora curada. Então ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Irmãos, nós cremos que é possível essa cura hoje na igreja? Nós cremos que é possível ver alguém morto ressuscitar hoje. Nós cremos que é possível alguém que perdeu uns membros, ver os membros se alongar, crescer, ficar perfeito como era antes. Ou nós achamos que essa condição é para esse tempo de Jesus? Como que a gente se comporta referente à cura? Quando aqui nós temos orado, falado aqui no culto,
Nós cremos, Senhor, que em cura hoje. Quando nós falamos isso, como que nós recebemos essa palavra, essa oração em nosso interior? Será que nós recebemos assim? Eu não sei bem se é possível aqui. Eu não sei bem porque eu acho que tem que ter muita fé. Será que nós temos esse tipo de pensamento? Ou nós estamos com o pensamento de não, realmente é possível ter cura hoje, agora, se Deus quiser? Como que tem sido o nosso comportamento? Mas falar nesse aspecto da cura, até mais fácil, né? É muito bom. Vamos para Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 12. Olha lá. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibom, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Nós cremos que isso é uma verdade? Quando a gente vê essa passagem, escuta essa passagem, lê essa passagem, medita nela, que o sol parou, que a lua parou, como que a gente se comporta a ela? Como que a gente se relaciona a uma passagem dessa? Nós cremos que isso é possível hoje? A lua parar, o sol parar, por uma vontade de Deus, para um propósito de Deus. Ou nós achamos que essa passagem é simbólica? É uma passagem para trazer um tipo de fantasia e de alegoria para o texto. Entende o que eu digo, irmãos? Como que a gente tem se relacionado com essa mensagem? Eu tenho dado aqui exemplos para mostrar para nós mesmos como a gente tem se relacionado. Se de forma de eu creio nisso, ou não sei se foi bem assim, ou não sei se isso é possível hoje. Porque terrível é ter uma vida cristã de incredulidade, de não crer na palavra de Deus. Porque se nós não cremos na palavra de Deus, nós estamos perdendo um tempo na igreja. Se nós não cremos que a Bíblia é a verdade, se nós não cremos que a Bíblia traz salvação, santificação, purificação, se nós não cremos nisso, então nós estamos perdendo tempo. Mas nós cremos nisso. Então devemos confiar nossas vidas, o nosso ser, a nossa família nessa mensagem. Não precisa abrir para a gente curtar tempo, mas também tem uma passagem que é muito importante, um assunto muito relevante, que é sobre o livro de Jonas. Está lá em capítulo 1, versículo 17, que falou que Jonas ficou 3 dias, 3 noites, na barriga, dentro do peixe. 3 dias, 3 noites, dentro de um peixe, no mar, no fundo do mar. E depois ele foi cuspido em Nínive. Nós cremos que isso foi uma verdade. Entende o que eu digo? De algumas passagens, isso não foi alegoria, isso não foi fantasia, isso foi real, porque nós cremos na mensagem de Deus, nós cremos nessa palavra de Deus. Mas a pergunta, como você tem se relacionado quando ouve esse tipo de mensagem? Para finalizar essa questão do exemplo, nós vamos em João capítulo 15,
João capítulo 15, versículo 6. João vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Nós cremos que isso é uma verdade. Nós cremos que quem não está no Jesus, não está no Senhor Jesus, será jogado no fogo, lançado no fogo. Ou nós vamos dizer, não é bem assim. Ou nós vamos dizer, existe possibilidades de não ser bem assim. Em 1 João capítulo 3, do 6, se eu não estou enganado ao versículo 9, vai falar da relação do cristão e do pecado. Que aquele que conhece o Senhor Jesus não vive no pecado. Quando a gente se relaciona, quando a gente vê essa passagem, como que a gente se comporta? Essa mensagem não pode ser uma mensagem de peso para nós, mas é uma mensagem de como eu estou no Evangelho, ou como que eu estou vendo o Evangelho, ou como que eu estou crendo o Evangelho, ou se tudo que eu ouço eu creio, se tudo que eu leio eu creio, ou se eu estou selecionando partes para crer e outras partes para, depois eu vejo, ou eu falo, isso aqui não é tão relevante assim. Esse é o objetivo da mensagem de hoje. A gente vai ver aqui, rapidamente, causas do não crer. As mais significativas que nós conseguimos analisar, verificar em nossas vidas, rapidamente. Uma das causas de não crer no Evangelho, de não crer na mensagem, de não crer na pregação, de não crer, é que o crer, ele vai provocar, ou ele tem que provocar mudança. Alguma mudança. O crer no Evangelho tem que provocar mudança. Nem que for uma mudança de falar, eu não consigo, é impossível para mim, o que é uma verdade. Por isso que nós precisamos do Santo Espírito que nos conduz. Mas tem que ter uma resposta, tem que ter uma ação após eu crer no Evangelho, após eu crer naquela palavra. Então isso é uma das causas do porquê não crer. É porque não quero mudança. Não quero mudança, porque se eu sei que eu tenho que amar meu irmão, então é melhor não crer, porque eu não preciso amar meu irmão. Nós não falamos isso com palavras muitas das vezes, ou praticamente todas as vezes, mas nós declaramos isso no nosso coração. E uma das declarações do nosso coração é de não cumprir, porque eu não creio. Claro que uma condição é ter dificuldades de não conseguir, é uma realidade. E nós temos muitas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades. E o Senhor tem nos conduzido a conseguir avançar em cada uma delas. Sempre. Com certeza, nós estamos num processo de santificação. Mas uma das causas de não crer na mensagem é que isso vai trazer mudança. E a mudança traz desconforto. Um exemplo disso, nós sabemos que nós temos que pregar o Evangelho. E às vezes vem nosso entendimento, nosso espírito fala, sai para a rua. Ou lá na rua você fala, prega para aquela pessoa. Ou lá na rua vem o Santo Espírito e fala, compartilhe algo com aquela pessoa. Ou no trabalho o Espírito fala com aquela pessoa. E isso tem que ter uma ação em nós. Porque quando o Espírito fala em nós, em nosso espírito, tem que ter uma ação. E só que essa ação, eu creio ou não creio? Se eu creio, eu vou ter ação. Posso não crer, faz parte, como a gente falou, que nós estamos crescendo nessa questão da obediência. Mas eu não creio, por quê? Porque pode trazer desconforto.
Porque o que a pessoa vai falar de mim? O que a pessoa vai achar de mim? Imagina, o Santo Espírito falou para mim orar por tal pessoa, pelo meu chefe. Como eu vou chegar no meu chefe e falar para orar com ele? Eu posso ser dispensado se eu fizer isso. Então, nós ficamos numa condição de desconforto se cremos na mensagem. Porque o objetivo da mensagem do Senhor é nos conduzir para Ele em santificação e mudar o nosso entendimento que está tão envolvido com o sistema deste mundo. E nós estamos tão envolvidos, às vezes, com o sistema deste mundo, que nós não deixamos ser moldados e mudados pela palavra. Por não crermos nela. Porque o crer na mensagem, o crer no Evangelho, vai trazer mudança. Vai trazer transformação. Ou seremos transformados dia após dia. Dia após dia. Mas se crermos. Se crermos. Outra das causas é a falta de fé. Porque isso traz um desconforto também para nós. Porque a fé vai fazer a gente depender de Deus. E nós não queremos depender de Deus. Porque no fundo nós não queremos depender de ninguém, de nada. No fundo, nós queremos depender apenas de nós. No fundo, se pudesse, se tivesse lá uma condição, ser cristão sem depender de ninguém, é provável que a gente ia ensinar esse termo aí. Eu quero ser cristão sem depender de ninguém. Mas de propósito, e com certeza o Senhor fez isso, colocando dons na igreja, para que dependemos um dos outros. E de Deus. Então, um dos objetivos, das causas de não crermos nessa questão da fé, é porque nós queremos depender de nós mesmos. E o complicado de depender de nós mesmos é que a gente sempre vai falhar o tempo inteiro. E a gente vai deixar de crescer, porque nós temos tantas dificuldades, nós somos desequilibrados, e nós precisamos do que as pessoas têm, do que a igreja tem, do que o irmão tem. Nós precisamos. E nós precisamos então ser dependentes. Mas para isso preciso crer. E ter fé. E essa fé em Deus vai me conduzir à dependência em Deus. E vai nos tirar da nossa dependência, do nosso eu. Outro ponto da causa de não crer é dúvidas ao que nós lemos nas Escrituras. Porque nós somos campeões em dizer para nós mesmos, não é bem assim. Talvez nessa noite mesmo, em algo que eu compartilhei, ou algo que você leu, você falou, não é bem assim. Nós fazemos isso com muita frequência. Então, uma mensagem para nós, um segredo para nós, para mim e para você é, enquanto estivermos fazendo isso, vamos deixar de crescer em Deus. E crescer como cristão. Enquanto nós colocarmos dúvidas sobre a mensagem de Deus, sobre aquilo que a gente lê e ouve, ou que quando um irmão compartilha algo na casa de oração, mas aquele irmão não é pastor. Ou quando talvez um visitante compartilha algo e é das Escrituras, mas nós falamos, não, esse daí não é da igreja, então eu não vou receber. Quando a gente faz isso, a gente deixa de crescer. Nós deixamos de ser aperfeiçoados no amor, aperfeiçoados em Deus, aperfeiçoados como cristãos. E um dos objetivos e propósitos de estarmos aqui reunidos, claro, é para glorificar Deus, é para adorar Deus, mas é para também sermos o quê? Aperfeiçoados para cumprirmos a missão.
aonde estamos plantados. Esse é um dos objetivos, estarmos aqui ouvindo a mensagem, juntos, cada um servindo naquilo que Deus lhe deu. Com certeza, irmãos, tem muitas causas de não crer, muitas causas, de uma forma rápida e breve, simples, com certeza essa é uma delas. Então, vamos meditando se alguma dessas coisas nós estamos praticando, fazendo ou pensando. Já caminhando para o final, vamos abrir em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 e versículo 7. Olha só, irmãos, que palavra é essa daqui? Que versículos que a gente vai ler agora. Deixa Deus ministrar o seu coração, se abra e não endureça o coração. Hebreus 3:7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós o coração perverso, incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tomado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração como na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha que texto. Aqui, o texto está se referindo a Êxodo, ao povo do Egito. Relembrando rapidamente aquelas passagens, nós vimos aquele povo que foi liberto através de Moisés. Então eles foram libertos ali da escravidão. E logo na sequência, teve ali as passagens de milagres. Então Deus veio com provisão, com maná, com codorna. Deus veio com água. E Deus falou para eles: veja aquela terra. E foram 12 lá ver a terra. E dos 12, 10 voltaram com uma palavra negativa. E apenas 2 com uma palavra positiva, Caleb e Josué. E apenas os 2 que creram na mensagem de Deus, os 2 que creram na mensagem, na palavra de Deus, entraram em Canaã. Entraram na terra prometida. Apenas 2. Os demais que não creram na palavra de Deus, que murmuraram,
contra milagres, obras de Deus. Nessa condição aqui, eles morreram no deserto. Segundo números, em média, de pessoas naquela época, tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas, aproximadamente, por aí. 2 milhões de pessoas morreram no deserto, por não crer em Deus. Por não crer em Deus. Aquela passagem de Êxodo era uma mensagem dizendo da terra física, literal lá, Canaã, a terra prometida. Mas com certeza também uma questão espiritual, sinalizando o que viria após. E com certeza a incredulidade do cristão pode conduzir ele a não ser salvo. Porque a salvação vem através do crer na mensagem de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 a 4, em diante ali, mas do 1 ao 2, Paulo vai dizer sobre a salvação, a ressurreição. E aí Paulo vai dizer, se vocês crerem nesse evangelho, e se estão nesse evangelho, vocês terão salvação. Mas se vocês não creram no evangelho, qual eu anunciei a vocês, então foi em vão. Basicamente se você não crê no evangelho, se você não crê na mensagem de Deus, talvez não há salvação para você. Por isso que nós precisamos crer no evangelho. E aí nós vamos ver no evangelho, em várias passagens, precisamos crer que a palavra nos fortalece. A gente vê lá em Efésios capítulo 6, 10, a gente vai ver lá que a palavra traz o que? Santificação, salvação, fortalecimento, vida, escudo. Mas tudo isso se cremos na mensagem de Deus. Então nessa noite, eu falo para mim e para os irmãos, precisamos refletir se a nossa vida está moldada com o evangelho. Vamos ter desafios? Vamos ter desafios. Vamos ter dificuldades? Vamos ter dificuldades. Mas cremos ou não cremos? A nossa dificuldade é pela nossa fraqueza e falha humana? Porque somos ainda tão carnais? Ou é porque não cremos? Tem uma diferença. Precisamos discernir como nós estamos nessa questão do crer e de não crer. E se não creio, por que eu não creio? Nós vamos ver aquele povo lá de Bereia, em Atos, se eu não me engano, no capítulo 17, que vai falar que eles recebiam a palavra e examinavam a palavra. Se nós pegamos a palavra e pensamos, será que é bem assim? Mas eu vou estudar para saber se é assim mesmo. Eu vou ler para saber se é assim mesmo. Eu vou orar para saber se é assim mesmo. Com um coração e com o objetivo do quê? Saber a verdade. É uma condição. Agora de eu rebater e tanto faz essa mensagem. Tanto faz essa mensagem. Se isso está acontecendo na sua vida, você está com sérios problemas. Muitos problemas. Porque a salvação vem através do crer. Amém, irmãos? Amém. E por último versículo que nós vamos ler. Mencionamos sobre 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda obra. Olha essa palavra. Então, essa palavra que nós lemos agora diz que todas as santas escrituras, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Espírito Santo vem com inspiração sobre cada homem. Sim, homem que escreveu. Mas esse homem que escreveu, ele foi inspirado por Deus, pelo Santo Espírito. Então, se em algum momento cogitarmos o nosso entendimento, falando, essa Bíblia foi escrita por homens, por isso tem falhas, pode ter falhas. Se nós pensamos dessa forma, ou cogitarmos pensar dessa forma, estamos em pecado e errados. E errados. Porque ou cremos ou não cremos. E se cremos, não duvidamos. E se cremos que toda mensagem é de Deus, foi inspirada por Deus, para nós, então nós não podemos mais ficar selecionando mensagens, textos para nossas vidas. Com certeza tem mensagens, textos que marcam mais a gente, claro, isso com certeza. Muito também do momento que nós estamos vivendo, claro, com certeza. Mas quando tivermos uma mensagem e falarmos para nós mesmos, nosso interior, isso não é para mim, estamos errando novamente. Nós temos então que parar de fazer isso. E com certeza, ao pararmos de fazer isso, deixar que a palavra penetre em nosso coração, aqui como a gente leu aqui em Hebreus capítulo 3, parar de ser incrédulos, parar de fechar o coração, nós vamos crescer em Deus, vamos ser curados em várias áreas, o qual nós não deixamos que a palavra traga cura em nossas vidas e em nossas famílias. E às vezes nós fazemos um confronto, o que eu estou sentindo e o que a mensagem diz, o que eu estou sentindo e o que a palavra diz. Devemos também parar de sermos imaturos nessa área, porque enganoso é o nosso coração, falha é o nosso coração, e o nosso coração pode conduzir o cristão ao inferno. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se temos um sentimento sobre algo, mas aquilo é contra a palavra de Deus, então aquilo que estamos sentindo está errado. E ponto. E não tem conversa. E não tem mais, não tem menos. Se aquilo que estamos sentindo, uma visão que tivemos, um pensamento que tivemos, se aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, estamos errados e ponto final. Esquecemos aquilo, porque aquilo pode ser um engano na nossa mente, pode ser as trevas entrando no coração do crente. Pode ser que as trevas entrou no coração do crente. Por quê? Porque ele queria tanto uma resposta, que ele teve a resposta. Mas a resposta que ele queria, e não a resposta que a palavra diz para ele. Então, se a gente quer mesmo ouvir Deus, lemos a palavra de Deus. Claro que podemos sim, e vamos sim, ouvir Deus no nosso espírito. Vamos sim ouvir no nosso espírito condições, momentos, o que devemos fazer, como devemos proceder, claro que podemos ter visões, claro que podemos ter sonhos, claro, gente, tudo isso podemos ter, mas se isso estiver em conformidade com a palavra de Deus. Porque se isso não estiver em conformidade de Deus, não vem de Deus. E o que vem de Deus testifica em nosso espírito. Amém? Vamos ficar de pé?
eu oro para que, e falo para que os irmãos pensem nessa mensagem, reflitam sobre essa mensagem, discernam sobre essa mensagem, hoje, essa semana, e veja na sua vida, se tem passagens, se tem momentos, se tem situações que você fez isso, ou que você está fazendo isso, ou que você quer fazer isso. Deus é muito bom. Deus tem diversos atributos que nos constrange, que nos toca. É maravilhoso. Uma das grandes atributos de Deus que podemos mencionar agora é a misericórdia. Que Ele nos renova dia após dia. Basta a gente falar, estou errado, estou em pecado, me perdoe, que Ele venha com graça e misericórdia sobre nossas vidas e traz o renovo em nossas vidas e limpa o nosso coração, limpa o nosso entendimento, traz cura à nossa alma, traz cura à nossa vida, traz cura à família, traz cura para nós. Mas nós temos que deixar Deus tocar a nossa vida e não podemos mais ser esse pessoal, esses irmãos, ou essas pessoas que foram de Hebreus 3, que endureceram os seus corações e não entraram na terra prometida. Imagine 50 anos de igreja e não crer na mensagem de Deus. Meu Deus, que possamos, todos nós, eu, você, os irmãos que vão ouvir essa mensagem, ter esse coração de crer no Evangelho. Os dias que nós estamos vivendo e os dias que virão, se nós não cremos no Evangelho, estaremos perdidos. O mundo está perdido. Muitas igrejas, infelizmente, estão num caminho complicado. Muitos irmãos, infelizmente, estão num caminho complicado de não crer mais no Evangelho, ou de adicionar mensagens e palavras ao Evangelho. É como se o Evangelho estivesse mais palavras, mais pessoas que adicionaram mensagens nela, porque é pessoas que estão pensando dessa forma. Não podemos ser igual a eles. Oramos por eles. Conversamos com eles, se conhecemos alguém assim, com o coração, que eles se arrependam. Mas se é gente que está nessa condição, que venhamos nos arrepender. E o dia do arrependimento pode ser hoje, amanhã, quando você deixar Deus trabalhar no seu coração, em nosso coração, no meu coração. Meus irmãos,